Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre algarismos significativos. Então, aqui a gente vai aprender o que são os algarismos significativos, da onde vem, tá? Então essa aula vai estar disponível no YouTube, você vai poder acessar e assistir quantas vezes você quiser, tá? Surgiu aquela dúvida, vai lá no vídeo que vai estar de boa, tá tudo explicadinho aqui nesse vídeo. Então, o que são os algarismos significativos e da onde eles surgiram? Então, vamos imaginar que nós queremos fazer a medida do tamanho de um parafuso, tá? E para isso, a gente vai utilizar uma régua milimetrada, tá? A imagem aqui está mostrando o parafuso e como eu posicionei o parafuso próximo à régua para a gente fazer a comparação, para a gente fazer a medição do parafuso na escala que a gente está usando. A régua aqui é milimetrada, tá? Então, cada segmento da régua vai ter 1 milímetro, ok? Então, qual é o tamanho desse parafuso? Observem aí e mediram. Ah, professor, eu acho que isso aí é 1,5 centímetros. Será que é? Ah não, professor, eu consigo ali estimar que ele não está exatamente no 1,5. É 1,48 centímetros. Ah não, professor, esse povo aí não sabe de nada, ó. É 1,4 centímetros. Ah, professor, mas eu acho que aí não deve ser falado em centímetros, hein? Vamos colocar em milímetros? Eu acho que isso aí é 14,8 milímetros. E aí? Qual desses valores é o valor correto do tamanho do parafuso? Muito bem. E você decidir qual desses números representa a altura do parafuso, você está definindo o número de algarismos significativos para aquele número. Ou seja, o algarismo significativo é a quantidade de números que você consegue definir para um determinado objeto, para uma determinada grandeza física. No nosso caso, eu vou ensinar aqui como é que vocês vão determinar qual é o número que representa a altura do parafuso. Primeiramente, eu vou falar aqui sobre a nossa régua milimetrada. Como ela é uma régua milimetrada, eu sugiro que a gente faça algumas alterações nela. Percebam que os números representados na nossa régua, ele é o 0, o 1 e o 2. Entretanto, esses números estão representados em centímetros e a nossa régua é em milímetros. Isso nos faz esquecer algumas coisas, ok? Então, se eu fosse representar essa medição em centímetros, eu teria que falar, ó, passou do 1 e está próximo da metade entre o 1 e o 2. Então, estaria ali em torno de 1,5. Só que essa régua tem mais precisão do que um dígito depois da vírgula para quando você está medindo em centímetros, porque essa régua é milimetrada. Então, para ajudar vocês, eu vou acrescentar alguns zeros aqui e mudar a forma com que eu faço a leitura. Então, se a régua é milimetrada, eu vou fazer as leituras em milímetros. Perceba que a menor divisão da escala aqui é o milímetro, e a gente chama isso de resolução. Então, se a gente observar bem aqui, eu agora consigo ver que a altura do meu parafuso ele está acima de 10 e menor do que 15. Menor, mas é só um pouquinho. Então, eu vou dizer aí que eu já conheço qual é dois dígitos da minha altura. Que eu vou falar que ele é 14, alguma coisa. Então, ele está entre 14 e 15. Ele não passou do 15, ele está ainda abaixo um pouquinho do 15 ali. E quão abaixo do 15 ele está? Qual que é essa estimativa entre o 14 e o 15? Nessa estimativa,
nós não sabemos, porque a nossa régua não tem nenhuma divisão ali entre o milímetro. Então, nós teremos que estimar esse valor. Como ele está muito próximo do 15, eu vou falar que aqui é 14,7,8,9, mas eu vou definir aqui. Agora, isso depende de cada pessoa, de cada experimento. Então, eu vou definir que é 14,8. Outra pessoa podia colocar 14,9 ou 14,7. Isso faz com que esse último dígito seja duvidoso. Então, se alguém te mostra uma medição e ele te mostra 14,8, você já vai poder desconfiar. Opa, peraí, esse 8 aqui, será que ele estimou ou ele é dado exatamente pelas marcações da minha régua? Ok? Se ele escreveu corretamente, o último dígito ele é duvidoso, porque se você fizer outras medições, você pode obter outros valores para esse dígito. Então, agora se eu mudasse a minha régua, pegasse uma régua em centímetros, que não tivesse as divisões do milímetro. Aqui, olha só, vou ler a altura do parafuso em centímetros. Então, o primeiro algarismo eu sei com certeza. Eu sei que ele está entre 1 e 2. Então, o primeiro algarismo é 1, tá? Porque ele não passou do 2, então ele é 1 ainda. Agora eu vou estimar qual é o segundo algarismo, que é o algarismo duvidoso. Eu estou vendo ali, eu acho que ele está no meio, hein? 1,5. 1,5 centímetros. Então, aqui eu vou ter que o algarismo duvidoso é o 5, tá bom? Percebam que agora eu tenho apenas 3 dígitos. Então, esse número de dígito que eu consegui ler da minha régua, ele é chamado de algarismos significativos, tá? E ele depende de qual instrumento você está utilizando para fazer as suas medições. No caso em que a gente usou uma régua milimetrada, nós temos 3 algarismos significativos. Se eu uso uma régua graduada em centímetros, eu tenho 2 algarismos significativos. E quanto mais algarismos significativos você tiver, maior é a sua precisão para determinar uma grandeza física. Ok? Então, aqui eu tenho uma representação dos meus 2 parafusos, os mesmos parafusos, com leituras em escalas diferentes, uma em milímetro e a outra em centímetro. Percebam que na de cima eu tenho 3 algarismos significativos e na de baixo eu tenho apenas 2. Os algarismos que a gente tem certeza, a gente chama de corretos. No caso da régua milimetrada, é o 1 e o 4. E o algarismo que a gente não tem certeza, que pode mudar devido ao experimentador, a gente chama de algarismo duvidoso, tá bom? No caso da régua em centímetros, eu tenho que o 1 é o algarismo correto e o 5 é o duvidoso. Então, esse lance de algarismo significativo, ele matematicamente ele não faz nenhum sentido. Porque vejamos só, 32,8 newtons e 32,80 newtons, matematicamente, é o mesmo número, representa a mesma quantidade. Na hora que eu for fazer uma conta, eu não vou colocar o zero, tá? Mas tenham bastante cuidado quando vocês falam de representação de uma medida, tá? O valor de uma medida. Se eu falar para vocês que é 32,8, eu estou te falando que o algarismo duvidoso é o 8, que a minha precisão do aparelho que eu estou medindo tem apenas 3 algarismos significativos, enquanto que o outro número, 32,80, eu estou dizendo para você que o instrumento que eu estou utilizando para medir a força em newtons, ele tem uma precisão que me dá 4 algarismos significativos. Então,
E aqui o duvidoso seria o 0. O 8 eu saberia com precisão. Então, este resultado, 32,80, ele é mais preciso. Ele tem mais algarismo significativo, indicando que o meu instrumento é outro. Vamos ver um outro exemplo. Agora vamos pegar um caso em que a gente vai mudar a unidade. Então, eu fiz uma medição e aí representei essa medição em metros. E o valor foi 0,0048 metros, depois que eu fiz a mudança de unidade. Qual era o equipamento que eu utilizei para fazer essa medição? Então, vou descobrir, hein? Vamos lá. Se eu passar esse número para o milímetro, eu consigo ver que é 4,8 milímetros. Que o 4 é o algarismo correto e o 8 é o duvidoso. Você vê que eu mudei aqui a minha unidade. Isso está indicando que eu utilizei uma régua milimetrada e que eu estimei o valor do 8. O 4 foi me dado pelo valor da divisão na régua. Então, os números à esquerda, os números zeros à esquerda, ele só representa uma readequação da sua escala, ok? Eles não são algarismos significativos. Os algarismos significativos aqui são 2, que são 4 e o 8. Se você mediu com a régua milimetrada e depois transformou isso para metro, você vai ter uma impressão incorreta de que você tem mais algarismos significativos do que o seu equipamento pode dar. Então, zeros à esquerda não são algarismos significativos. Então, esse número 0,048 metros, ele só tem 2 algarismos significativos. Tudo bem? Você poderia representar ele em metros da melhor forma em notação científica. Então, você iria escrever que é 4,8 vezes 10 a menos 3 metros. Por que colocar em notação científica? Para você não confundir o leitor ou a você mesmo sobre a quantidade de algarismos significativos. Então, agora eu vou pensar em outro valor de medida. Vamos supor que a gente meça 7,8000 metros, tá? Com qual equipamento eu fiz essa medição? Percebam que aqui eu estou colocando zeros à direita. Isso indica que eu tenho certeza do 7, do 8, do 0, e o meu duvidoso é o 0, o terceiro zero. Percebam qual é a precisão aqui. Então eu vou transformar de novo esse valor para milímetros, tá? E isso aqui não poderia de forma alguma ser representado por 7,8 metros. De forma alguma. Por quê? Porque você estaria me falando aqui que o algarismo duvidoso seria o 8, que não é verdade. Escrevendo ele em milímetros, nós percebemos que eu tenho certeza de 4 algarismos significativos aqui, o 7, o 8, o 0, o 0. E o algarismo duvidoso aqui é o último zero, ok? Perceba que o nosso número agora ele tem 5 algarismos significativos, sendo que 4 são corretos e 1 é duvidoso. Agora, se eu tiver que fazer operações com esses algarismos significativos, vamos supor que eu queira medir a área de um quadrado e eu faço a medição dos dois lados e eu vou ter isso em milímetros, né? Eu tenho duas medidas em milímetros. Para eu saber a área, eu preciso multiplicar. Para eu saber o perímetro, eu preciso somar. E qual vai ser o número de algarismos significativos que eu vou utilizar nos resultados? Quando eu estou fazendo adição ou subtração, o resultado da adição ou da subtração deve conter o número de casas decimais igual ao da parcela que possui o menor número dessas casas, fazendo o arredondamento se necessário, tá? Então,
escrever o resultado com o número de casas decimais igual ao da parcela que possui o menor número dessas casas, fazendo arredondamento se necessário. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu queira somar esses 4 números aqui. Percebam que eu também coloquei aqui, ó, já a vírgula debaixo de vírgula e vou fazer a soma. Então vamos já anotar aqui. O primeiro número tem uma casa decimal, o segundo tem 3, o terceiro tem 4 casas decimais e o quarto tem 3 casas decimais, fazendo com que o resultado tenha 4 casas decimais. Entretanto, eu vou usar apenas uma casa decimal para representar o resultado. Então, eu vou olhar para os meus valores que eu somei e falei assim, ó, o primeiro só tem uma casa decimal e esse é o que tem menor quantidade. Então, vou representar o meu resultado com apenas uma casa decimal. Aqui nós efetuamos o arredondamento. A questão do arredondamento eu vou deixar um pouco mais para frente. Multiplicação e divisão. Aqui entra um certo problema, mas não se detenha com isso. Vamos definir assim, e aí os casos particulares a gente vai tirando as dúvidas, vocês leem uma apostila. Então vamos lá. O resultado deve ter o mesmo número de casas decimais ou uma a mais que o fator com o menor número desses algarismos. Tá bom? Então, ele vai ter um número de casas decimais, o mesmo número de casas decimais ou um a mais que o fator com o menor número desses algarismos. Ok? Vamos ao exemplo. Então, eu vou multiplicar aqui dois números, um com 4 algarismos significativos e o outro com 3 algarismos significativos. Os números que estão rachurados aqui, que estão sombreados, eles são duvidosos. Então, a multiplicação deles por outro algarismo, mesmo que seja correto, vai retornar um duvidoso. E por isso que os números abaixo estão sombreados. Se a gente notar, o resultado final, ele tem dois números que não estão sombreados e eu tenho 4 números que estão sombreados. Desses números sombreados, eles são duvidosos. E no meu resultado, eu posso ter apenas um duvidoso. De tal forma que o valor que eu tenho que representar aqui é 77,8. Tá? Aqui, nesse caso, você vai fazer o arredondamento se for preciso. Existem casos em que, se você fizer essa análise, você vai ver que você vai ter um número a mais. Ok? Regras de arredondamento. Vamos ver agora como é que você vai fazer para arredondar. Arredondamento por falta, se a parte jogada fora ou que vai ser desprezado estiver entre 0 e 0,49. Então, se o que fosse ser jogado fora estiver entre 0 e 0,5, então deve simplesmente abandonar essa parte e não vai fazer nada com o algarismo que vai ser arredondado, ele vai se manter, tá? Que é o primeiro caso, ou o caso da multiplicação, onde eu tinha 77,81, então o número que ia ser arredondado seria o 8 e o 1 aqui estava entre 0 e 4. A outra regra é por excesso. Vamos supor que o primeiro caso eu tinha 0,06. Então, eu iria arredondar o 0 para 1, porque o 6 é maior do que 0,5 e menor do que 1. Tá? Então, eu arredondo o 0 para 1, eu estou aumentando o meu algarismo e mantenho. Professor, e agora, se for 0,5, né? Se for 5 cravado, gente, ó, é 5 cravado, não pode ter nada depois do 5, tem que ser só 0, 0, 0, 0, 0, 0. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que você vai fazer? Você vai arredondar de tal forma que o número a ser arredondado fique par. Se ele já for par, você não arredonda. Se ele for ímpar, você arredonda para um par. Ok? Essa foi a aula de hoje, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!